O grande confronto que todos esperamos, Luffy contra o Gorosei Saturno. Isso porque a luta dele contra Kizaru é muito improvável, já que o ser mais forte naquela ilha, teoricamente, se a gente for ver por escala de força e a maneira como o Shonen apresenta um vilão, teoricamente, o mais forte ali seria o Saturno. E isso iria abrir um leque de opções para uma possível luta entre este e Luffy, já que o Luffy tem agora a sua forma que supostamente é a mais forte e que a gente não sabe o limite dela, como exatamente ela funciona com relação ao tempo de luta, mas que ele consegue utilizar durante um bom tempo, e isso com certeza é algo necessário quando ele vai enfrentar alguém do nível mais alto de força em One Piece. Isso a gente viu na batalha contra Kaido, que ele conseguiu durar com a quinta marcha durante um certo tempo ali. A gente não sabe quantos minutos, passaram quantas horas, mas ele conseguiu enfrentar Kaido e se manter de igual para igual, até mesmo quando o corpo dele meio que parou de utilizar a forma e voltou, começou a murchar. Agora, uma questão muito importante é como o Gorosei vai ver esta habilidade, porque a gente tem uma certa ideia de que os Gorosei estão vivos há muito tempo, muito mais do que eles deveriam. E isso faz ele ter um certo conhecimento sobre o passado, sobre Joy Boy e essa fruta ou o ser chamado de Deus do Sol, Nika. Ou seja, ele vai ter uma certa noção de como funcionam essas habilidades. Então, teoricamente, ali ele é o mais apto a enfrentar o Luffy, diferente de Kizaru, que iria ver algo totalmente novo, muito menos a entender por que o Chapéu de Palha ficou com o cabelo branco. Ou seja, dito isto, é provável que o Gorosei tenha uma certa vantagem, principalmente por já conhecer as fraquezas dessa fruta. Agora, ele ainda tem capacidade de lutar? Eu acho que Egghead está bastante voltada para isso. Se o Gorosei puder lutar, o bando do Chapéu de Palha está em uma enrascada bastante complicada de sair, porque é um almirante que Zoro sozinho não consegue cuidar, Sandy sozinho não consegue cuidar. Talvez esses dois trabalhando juntos, mas ainda é uma questão complicada, porque tem os Serafim, tem a CP0 que a qualquer momento pode se virar contra eles, e tem tantos navios chegando na ilha. Se o Saturno for alguém forte o suficiente para segurar o Luffy, então isso dá uma vantagem muito grande a eles. Ou seja, qual é o poder desse Gorosei? O que a gente sabe é que todos os Gorosei eles devem possuir características únicas. E esse, se você fizer algumas ligações, você consegue chegar na ligação de que os kanjis, quando você passa Saturno para japonês, e aí você traduz os kanjis mais ou menos como eles são citados na obra, você consegue ligar a Satan, que no caso poderia ser uma ligação a uma raça, talvez, igual a raça de Kaido, que é a dos Oni, que teoricamente são demônios, ou você pode chegar a uma Akuma no Mi completamente nova, né? Se a gente tem o Deus do Sol, será que o Saturno pode ter uma Akuma no Mi ligada a outra parte da religião, digamos assim, que são os próprios demônios? E algo que fortalece isso é também o que aconteceu no último episódio, último capítulo, perdão, que fala um pouco sobre a Lily, e muita gente tem ligado Lily a Lilith, que é também um demônio, ou seja, a gente pode estar ligando cada um dos Gorosei a algo relacionado a isso, pode ser uma possibilidade também. Eu fico com a possibilidade de que cada um deles tem uma habilidade única, por conta de um ter uma espada, esse apresentar essa característica, né, que não é exatamente algo significativo ainda, mas como tem a ver com o nome dele e principalmente algo em japonês que realmente é fato, eu acredito que o Oda vai usar isso e ligar ele de alguma forma a um ser mitológico que tenha relação a Satã. Então, isso faria com que ele tivesse talvez a Akuma no Mi relacionada a isso. O que obviamente traria uma luta bastante interessante para ver se esses dois serão opostos e um consome o outro de alguma forma, um tem vantagem contra o outro, e como seria a habilidade dos outros Gorosei também,
que conseguem ter um nível muito parecido, talvez até mesmo mais alto. O que me faz pensar que ao momento em que o Gorosei chegar na ilha, ver talvez o Luffy enfrentando Kizaru com essa fruta, ele vai se encantar de certa forma por ver aquilo que em algum momento ele já presenciou, e aí ele vai ficar tipo meio tenso porque aquilo que os Gorosei, o governo mundial como um todo tanto temia, realmente voltou e vai estar na frente dele. Algo que era completamente esquecido, era o passado e que eles temiam que em algum momento poderia voltar, vai estar aparecendo, vai estar se mostrando, vai estar lutando contra ele. Ou seja, mais do que nunca, eles precisam dar um golpe de volta para não deixar aquilo crescer de forma com que eles não possam parar a volta de Joy Boy. E isso tudo me faz pensar que a gente realmente pode voltar a ter um novo time skip por conta da diferença de experiência entre um e o outro, né? Por mais que o Luffy esteja no seu auge, por mais que ele esteja crescendo e caminhando para se tornar o personagem mais forte de todo o One Piece, ele ainda está um degrau abaixo de personagens como Shanks, Kaido, Barba Negra e por aí vai. Ou seja, se algo está faltando, ele ainda não pode sair vencendo todos estes que são considerados os mais fortes. Se o Gorosei também está nesse bolo dos mais fortes, então ele provavelmente seria derrotado. Se ele for derrotado, a única maneira dos Chapéus de Palha saírem de lá vivos é com alguma tecnologia de Vegapunk, porque tudo aquilo lá vai ser rodeado. Eu acho que até a maneira do Oda estar apresentando todos esses fatos por volta do mundo é fazer uma quebra de tempo até o momento em que Kizaru, em que o Saturno e todo o Buster Call vai chegar na ilha de Egghead, e então o tempo vai estar correndo contra os Chapéus de Palha. Uma coisa também a se notar sobre tudo isso é que esse arco possui diversas ligações, diversas conexões com o arco de Sabaody. Então, ter um novo time skip não é a coisa mais absurda do mundo. Talvez não precise ser algo de 2 anos, talvez apenas um desaparecimento, já que um ser muito acima do que eles podem esperar vai estar indo a caminho deles. E eu acho isso muito provável, porque em Sabaody a gente teve o Kizaru foi parado por alguém que teoricamente é mais fraco que ele, mas que não era a missão dele, então o Kuma conseguiu ajudar os Chapéus de Palha a fugirem, e adivinha? Nesse arco, a gente tem o Vegapunk, que é um velhinho também, parecido com o Rayleigh, ligado ao passado, assim, querendo saber mais sobre o século perdido. E a gente também tem o Kuma nesse arco, que por mais que ele não esteja presente, a Akuma no Mi está virtualmente ali, né, com o serafim dele. Então, existe um mundo onde os Chapéus de Palha são salvos pelo Vegapunk e eles conseguem sair daquela ilha. Talvez sem o Sunny, talvez com alguma coisa que eles gostariam de ter salvado, mas não conseguiram, como a Bonnie. Mas a única coisa que a gente sabe é que é muita gente indo para o mesmo lugar e pouca maneira de lidar com tantas situações ao redor de uma pequena ilha. Na minha visão, o poder de Saturno vai ser ligado a uma Akuma no Mi, a algum ser de uma cultura onde os Onis, né, onde os demônios são retratados, e aí a gente possa ter algo relacionado a Satã. Meu Deus, é muito estranho falar isso, mas enfim. Aí ele pode se apresentar como a um monstro desse e aí mostrar que ele é realmente muito forte. E aí por isso a gente tem a derrota de Luffy, a derrota do Chapéu de Palha. Nesse momento tenso, o Vegapunk pensa: precisamos salvar a chama da revolução, a chama que mantém vivo a luta contra o governo mundial. E esse é ninguém mais, ninguém menos do que Luffy do Chapéu de Palha. Mas deixa aí sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber o que você acha que vai ser a habilidade do Saturno, se ele vai ou não lutar, e se você acha que realmente os Chapéus de Palha vão perder nesse arco. Eu acredito que vai acontecer isso, porque
talvez eles consigam fugir sem time skip, mas eu acredito que a derrota chegue porque é uma situação muito pior do que foi em Ohara. Então, para eles saírem de lá são os salvos, tem que acontecer muita coisa que o roteiro teria que ajudar. E eu espero que a gente veja consequências, como por exemplo a derrota de Vegapunk. Isso seria importante para a obra, importante principalmente para o Frank. Mas a gente fala melhor sobre isso quando o arco de Egghead voltar para a ilha de Egghead. No mais, é isso. Deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal, que você me ajuda muito. Um abraço. Fui!